É impossível você ser cheio do Espírito Santo e cheio de mágoa. Ou você é cheio de um ou você é cheio de outro. Você quer mesmo ter uma vida em chamas? Você quer mesmo ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo? Pois eu vim aqui como boca de Deus nesta manhã para dizer: perdoe os seus ofensores, agora perdoe-os de verdade. Uma vida em chamas. Quando a gente está nessa coisa meia boca, em cima do muro, morno, e a gente escuta uma palavra como essa, a primeira coisa que a pessoa quer contar é a dor dela. Ah, porque você não conhece a minha dor. Eu estava em um culto há um tempo atrás, e nesse culto o Senhor me dirigiu a falar sobre perdão. E eu quero dar essa para você entender que o moído que você está segurando não vale a pena, e que você consegue lidar com isso. Quando eu terminei de ministrar e eu contei um pouco, bem resumido, essa história da minha mãe, um rapaz chegou para mim junto com a esposa dele naquele culto. E, queridos, eu digo para você, aquilo foi uma experiência forte. Porque quando aquele rapaz chegou para mim com a esposa dele, ele disse: eu ouvi você falando sobre nós fazermos algo por pessoas que nos machucaram. E eu vim te perguntar: eu já perdoei o assassino do meu irmão, mas tem algo a mais que eu posso fazer, que eu precise fazer por ele, para demonstrar que eu o perdoei? Eu não sei se você entendeu. Perdoar o assassino do irmão. Ele disse: eu já perdoei, mas como eu ouvi você falando sobre fazer algo, tem algo que eu precise fazer pelo assassino do meu irmão. Meu Deus, quão distante alguns de nós estamos dessa vida em chamas, cheios de ofensas, cheios de moído que a gente carrega. Sabe, queridos, uma dica de ouro que eu quero te dar para que você mantenha uma vida em chamas, não apenas no momento dessa conferência, mas ao longo da sua vida. Leia todos os anos o livro do irmão Reig, Amor, o Caminho para a Vitória. Esse é um livro de cabeceira, você precisa lê-lo todo ano. Se você ainda não tem, depois da Bíblia, esse é um dos principais livros que tem que ter na sua livraria. Por quê? Porque nesse livro o irmão Reig vai falar com maestria, naquela linguagem tão simples, mas tão poderosa. O que eu amo, uma das coisas que eu amo nos livros do irmão Reig é a simplicidade. Porque simplicidade não é ausência de poder. Qualquer pessoa entende o que ele está dizendo. E naquele livro ele vai dar inúmeros testemunhos. Testemunhos de pessoas que carregavam doenças em seus corpos. E por mais que estivesse numa conferência como essa, por mais que ministros ungidos impusessem as mãos sobre essas pessoas nunca foram curadas. E o motivo é porque carregavam mágoa nos seus corações. Eu me recordo de uma mulher, eu já tive muitas experiências com isso, mas eu me recordo de uma mulher que eu estava no cumprimento de uma agenda, longe, lugar quente. E quando eu terminei a ministração, eu estava exausta, molhada de suor. E naquela ocasião, rapidamente vieram para me levar para uma sala, para comer alguma coisa, depois do culto, era noite. E eu cheguei ali exausta. Eu entreguei na intensidade máxima tudo que eu tinha para entregar naquela ocasião. Eu me recordo da exaustão. Eu entrei naquela sala pequenininha, cheia de comida. Me sentei e só estávamos eu e a esposa do pastor. E aí, queridos, de repente chega alguém batendo na porta. E a irmã disse: licença,
É porque tem uma irmã ali no culto, que o culto já tinha acabado, que estava no culto, que ela gostaria de que você orasse por ela. Aí eu disse: minha irmã, você pode, por gentileza, trazer ela aqui, porque eu estou tão cansada. Aí a irmã disse: tudo bem. Aí foi lá, era um corredor comprido, era uma distância grande, até chegar na nave, no templo. E aí eu fiquei lá sentada, recobrando as forças, bebendo, comendo alguma coisa. E demorou, e demorou. Eu pensei, acho que a irmã desistiu. E fiquei ali conversando com a esposa do pastor. Daqui a pouco, queridos, uma presença maligna. Como eu vivi muito tempo na Umbanda, quando eu saí de lá, além da questão profética, do chamado profético, da sensibilidade do profético, eu fiquei com percepções muito aguçadas espiritualmente falando. Quando eu chego num ambiente, se tiver entidades específicas ali que Deus queira que eu lide com elas de maneira direta, eu sinto no meu corpo a presença dessas entidades. Sabe quando você está num ambiente que você não vê, mas você nota que chegou alguém? Isso chega a ser físico. É como se fosse um arrepio sem ser um arrepio. É uma coisa que eu não consigo te explicar. Mas eu noto isso com muita facilidade quando Deus tem algo para que eu execute dentro daquilo. E aí eu estava lá, mas não tinha barulho nenhum, só estávamos nós duas, eu e a esposa do pastor. Daqui a pouco, uma presença maligna tomou conta daquela sala. Que eu olhei para a porta assim, eu disse: tem alguma coisa estranha vindo aí. Não deu 30 segundos, a mulher. Aí quando ela botou a cabeça: oi, sou eu que vim para você orar por mim. Eu disse: Jesus da glória. Eu disse: fique aqui, minha amada. A sala era bem pequenininha. Fique aqui. Eu me levantei da cadeira. E ela disse: eu estou sangrando ininterruptamente. E teve um tempo em que saía muitos coágulos. Só que agora está saindo pedaços de dentro de mim. Eu disse: não. Eu disse: é coágulos maiores. Ela disse: não, você não está entendendo, são pedaços. Que eu coloco o dedo e puxo. Eu não tenho coragem mais de puxar. E são pedaços, como se algo dentro de mim tivesse podre, tivesse saindo os pedaços. Eu olhei para ela e eu disse: amém, eu vou orar por você. Queridos, eu me baixei, coloquei a mão no ventre daquela mulher e comecei a orar por ela. Olha, era a mesma coisa de eu estar orando por esse chão. Mesma coisa. Sabe aquela impressão de que bate e volta? Bate e volta? Literalmente, a impressão espiritual que eu tinha era essa. A unção ia e voltava. Ia e voltava. Ia e voltava. Até que eu parei de orar. Eu disse: minha irmã, abra os olhos. Eu disse: tem um negócio muito estranho acontecendo aqui. Eu estou orando por você, a unção vai, ela bate em você e ela volta. Aí ela ficou olhando assim para mim sem entender muita coisa. Eu disse: mas eu sei o que é. Você tem mágoa de alguém. Ela olhou para mim e disse, mesmo assim a expressão, eu me lembro como se fosse hoje a expressão facial dela. Como que diz assim: como é que essa mulher sabe? Eu não sabia, mas ele sabe. O dono da chama sabe. E ele está querendo queimar muito entulho que temos carregado, muito lixo emocional. Queridos, ou você é um vaso de honra, ou você é um vaso de vergonha. Ou a gente carrega unção, ou a gente carrega lixo emocional. Sabe o que é perdoar? Perdoar é se autofaxinar. É forte, deixa eu repetir de novo. Perdoar é se autofaxinar. É você pegar aquela vassoura pesada,
com um negócio, com um estalo duro, e você dizer: sai para lá mágoa, ressentimento, rancor, maledicência. Não vou falar mal de quem fala mal de mim, eu vou bendizer os que me maldizem, eu vou orar pelos que me perseguem, eu vou abençoar os que me amaldiçoam, porque eu sou crente. Repete o mais alto que você puder comigo, eu quero ouvir esse lugar estrondar. Repete: perdoar, é se autofaxinar. Como você se sente quando o ambiente está muito sujo e ele é faxinado? Leveza, uma paz. Tem gente que está carregando sacos de lixo e nem sabe. Pessoas que dizemos: já perdoei, já perdoei. E Deus está dizendo: ó, eu vou te provar hoje que tu não perdoaste. Daqui a pouco Ele vai te provar. Fica só atento aí para tu ver. Eu disse para essa mulher: você precisa perdoar alguém. Você precisa perdoar essa pessoa, essas pessoas. Porque se você não perdoar, Deus não vai te curar. Aí ela: quer dizer que para ser curada eu tenho que perdoar? Eu disse: é. Aí ela fez. Eu disse: pois bem, eu não posso mais fazer nada por você. Aí ela disse: e para perdoar eu faço o quê? Toda arisca. E aí eu comecei a instruir aquela mulher. E aquilo me impactou tanto, porque quantas pessoas têm perdido a bênção ou as bênçãos porque estão segurando mágoa, maledicência, falta de perdão. Eu me lembro, queridos, isso não faz muito tempo, quando uma mulher ungida chegou na nossa igreja. E essa história vai ser resposta para você. Aquela mulher chegou na nossa igreja, ungida, cheia do Espírito Santo, uma pregadora, uma mulher de Deus, que ministra cura, e que começou a dar o testemunho dela, porque os médicos tinham dito a ela: você está com câncer e você tem 6 meses de vida. Vá fazer algo que você considere muito relevante, porque você só tem 6 meses de vida. Aquela mulher ministrava cura sobre enfermos. Viu muitas pessoas serem curadas e ela testemunhou no altar da nossa igreja. Eu fui orar ao Senhor e disse: Senhor, eu falo sobre cura, eu conheço a palavra da fé. O que aconteceu para que essa enfermidade encontrasse uma brecha e me tocasse? E nesse momento de busca, nesse momento de se colocar em chamas, porque o fogo purifica, o fogo purifica, tudo aquilo que é impuro sai, e só fica aquilo que precisa ficar. Por isso que você está nessa conferência e o fogo está purificando, porque Deus é fogo consumidor, queridos. E Ele consome o que? Ele consome tudo que não é da vontade dEle. Ele queima tudo que não condiz com a palavra dEle. Então não foge dessa chama. Já que você veio, se deixa queimar. E ela disse que Deus falou com ela: aquela pessoa do seu trabalho, você não perdoou ela. Ela disse: quem? Fulano de tal, perdoei. Deus disse: você não perdoou? Ela disse: eu perdoei. Deus disse: minha filha, você não perdoou? Ela disse: Deus, eu perdoei essa mulher faz tanto tempo na minha vida. Deus disse: eu vou te provar que tu não perdoasse ela. E por causa dessa falta de perdão, isso foi a brecha que o diabo encontrou para te tocar. E ela disse: tá, Senhor, como assim eu não perdoei? E Deus fez uma pergunta para ela, que eu quero que essa pergunta ressoe para você. Deus disse: eu vou te provar que você não perdoou ela. Você acredita que se você desse a chance de novo a ela, ela faria diferente ou faria do mesmo jeito? Ela disse: do mesmo jeito. Aquela mulher não muda. Eu até tentei algumas vezes, mas eu perdoei ela, Senhor. Agora ela não muda. Deus disse: nisso eu te provo que você não perdoou ela. Você não acredita que ela pode fazer diferente. Muito do perdão que estamos dizendo que damos é falso.
Posso descer, pastor? Eu vou finalizar com isso. Muito do perdão que dizemos que damos, é falso. Ele não tem nada a ver com as Escrituras. A Bíblia vai dizer, Paulo falando para os irmãos em Colossos, ele vai dizer, suporte uns aos outros. Se você tem motivo de queixa contra alguém, perdoe como o Senhor. Preste atenção, mas o modelo de perdão de Deus, perdoe como ou igual a maneira como o Senhor perdoou você. Perdoe como o Senhor te perdoou. Sabe, queridos, eu vou te provar que o nosso perdão, na maioria das vezes, é falso. E pensamos que perdoamos e não perdoamos. Deixa eu te ajudar, você vai entender. Deus te perdoou. O padrão é o perdão que você recebeu. Se o perdão que você dá é diferente do perdão que você recebeu, o perdão que você está dando é falso. Vou te ajudar, vai ficar melhor. Quando Deus te perdoou, Ele saiu de perto de você? Me responda se puder. Não, você errou comigo, então é o seguinte, fique na sua aí e eu vou ficar na minha aqui. A propósito, eu vou mudar até de igreja, porque eu não consigo mais ficar nesse lugar com esta cara, esta benção. Ele vem por essa parte aqui, eu vou por outra, porque eu sou crente, mas não sou besta. Pastor, eu vou sair do departamento porque é assim. O senhor não está entendendo não quem é aquela bruxa que está lá. Aquilo é um infeliz de porta. E olha, eu sou crente, mas não sou besta. Isso está em Zefinha 30, Joaquim 50. A Bíblia que inventamos, o perdão que inventamos. Te ajudar de novo. Eu te disse, Deus te perdoou, sim ou não? Não, você vai me responder, que você tem força para responder. Deus te perdoou, sim ou não? Sim. Quando Deus te perdoou, Ele saiu de perto de tu? Não. E por que tu saiu de perto das pessoas que tu diz que perdoou? Teu perdão é falso? Vou te ajudar mais. Quando Deus te perdoou, Ele deixou de falar contigo. Responda-me. E por que você deixou de falar com as pessoas que você disse que perdoou? Quando Deus te perdoou, Ele não acreditou mais que você pudesse fazer diferente. Logo Ele não te deu uma nova chance. Foi assim, queridos? E por que você não dá chances às pessoas que te ofenderam? Porque você não acredita que elas podem fazer diferente. E nisso eu te provo, o seu perdão não é legítimo. Agora, eu vou te dar esse exemplo porque eu achei ele maravilhoso. Quem aqui já comprou um negócio pirata? Tudinho. Um sincero, acho que não foi 3, pastor, que levantou a mão. Tudinho já comprou coisa pirata aqui. Não, Rose, porque eu tenho dinheiro. Você pode ter dinheiro de bolo. Teve coisa que você já comprou como se fosse original e era pirata. Passaram a perna em você. É aquele jacaré que você compra. O bicho tem a boca bem grande. A boca maior do que o normal. Aí é a sua primeira blusa daquela marca, e você jurando que o bicho está, né, é verdadeiro, não é falso. Ostenta como se fosse, mas não é. Tem muito crente ostentando perdão, mas o que carrega é mágoa. E por isso que a chama não consegue varrer o que precisa ser varrido, porque você não se permite, você se convenceu que perdoou. Vamos lá. Estou fechando. Estou te ajudando. Uma vida em chamas. Você está na conferência em chamas, minha gente. E o fogo queima o que precisa ser queimado. Você pensou que só ia ser carreira? Vai ter a hora da carreira. Espere. Ó, já vai esquentando os pés assim. Vai ter a hora da carreira. Mas até que chegue a hora da carreira, Deus está dizendo, senta aqui que eu quero varrer esse coração aí. Porque para que o fogo seja legítimo,
O altar precisa estar puro. Porque também tem fogo estranho, que você olha, jura que é, mas não é. Fulano é tão cheio do Espírito. Olha como identificar um fogo estranho. Se fulano é cheio do Espírito e tem uma língua solta, é um fogo estranho. Pode, olhe, pode voar, se apregar na parede como uma lagartixa. Você pode babar, rodar no manto, cortar laço. Você pode fazer de tudo. Como reconhecer se é fogo santo ou estranho? O fruto, o procedimento. Uma unção forte e uma língua solta não ocupa o mesmo corpo. Ou você tem uma unção forte, ou você tem uma língua solta. E o que tem de crente, que o que não falta no bicho é língua. Mas não é tu visse a roupa da mulher do pastor? Não sei o que é que tem um povo para perseguir mulher de pastor. Eu não é, irmã, você quer mulher de pastor? Eu sou mulher de pastor e estou aqui para defender a mulher de pastor. Cadê as irmãs mulher de pastor? Aleluia. E aí, amados, nesse negócio de pirata, eu conheço muito bem do que é pirata. Porque quando eu me converti, eu queria mudar a minha coletânea. Era Zezé de Camargo e Luciano, Fábio Júnior, alma e uma, carne e unha, alma gêmea, bate. Claudinho Bochecha, solo. Ai, meu Deus. E por aí vai. Aí quando eu me converti, eu entendi, essas músicas não são mais para mim. Eu preciso ouvir a palavra de Deus cantada para fortalecer a minha fé. E aí eu me desfiz de todos aqueles DVDs, de todos aqueles CDs. E eram CDs originais, porque painho, quando vinha nos visitar, uma vez por ano trazia um CD que a gente queria, eu e meu irmão. Então era tudo original. Meu irmão, naquela época, um CD era R$20. Eu não sei se você se lembra, mas o CD era R$20. Meu irmão, um negócio há mais de 22 anos atrás custava R$20. Era muito dinheiro. A gente não podia comprar. Quando o pai dava, ok. Mas agora ele não ia dar mais, porque era CD de crente. E aí me desfiz de tudo. Meu sonzinho estava lá. Aí, mas a feira da minha cidade, Agrestina, era segunda-feira, a feira de rua. E eu me lembro da irmã do coque, com a saia aqui. Não era orando não, viu? Era empurrando o carrinho e dizendo: lançamento, lançamento, lançamento. Eu não sei que maracutaia da gota era aquela, porque o CD não tinha chegado na loja, mas já estava tocando no carro do pirata da irmã. Era um negócio assim, meio desmantelado. E amados, escuta, você vai entender porque eu estou falando disso. Estava lá o lançamento. Vamos supor que o lançamento fosse a Ele a Glória. E ela botava o bicho para tocar lá, e era uma zoada na feira, para atrair os clientes, crente. E quem estava lá? Eu não podia comprar um CD original, tinha que comprar um CD pirata. E aí eu comprava. Quando eu chegava em casa, a música era a mesma do CD original, sim ou não? A voz do cantor era a mesma, mas tinha um detalhe: o fundo do bicho era azul e tinha uns que era roxo. Quando você virava assim, dava uma dor na vista. E meu som era crente. Eu colocava o bicho para tocar nele, ele fazia assim, zum. Aí eu dava umas batidas assim, pega em nome de Jesus, aí, play ele. Zum! Ele não fazia a leitura, ele identificava. Tem algo errado aí. Tem coisa que Deus quer tem coisa que queremos que Deus faça a leitura. E quando chega lá, faz assim, zum, parece, zum. Paulo vai dizer: se você não anda em amor, você é como um símbolo que retine. Só tem barulho, mas não tem essência.
Parece que é, mas não é. Agora a revelação dessa história todinha. Porque ao invés de comprar o original, eu comprava o pirata? Me responda se puder. Porque era mais? Porque era mais? Sabe o que acontece? Não queremos pagar o preço do perdão legítimo. E aí a gente quer dar a ajeitadinha brasileira. Mas Deus, amados, não vai fazer a leitura da ajeitadinha brasileira. Os céus só reconhecem o que é original. E aí, eu quero lembrar você o que a Bíblia nos falou, o que Deus em sua palavra nos instruiu. João, homem cheio do Espírito Santo, em sua carta, 1 João, ele vai dizer: se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E os céus não reconhecem o que é falso. O irmão Hagin, nesse livro, ele vai falar sobre a inclemência. Ele vai dizer: se qualquer área da sua vida está sem respostas às suas orações, você já orou, você já declarou, você já confessou a palavra, mas continua sem respostas, dá uma verificada. Como anda a falta de perdão, o amor, a inclemência. Porque tudo isso é um impedimento à graça de Deus, ao favor de Deus, ao fluir de Deus. Falando sobre isso, Paulo em Romanos 13, a partir do versículo 8, ele vai dizer: irmãos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, com o qual deveis amar uns aos outros. Você sabia que o amor é uma dívida? Não devo nada a ninguém, só compro tudo à vista. Que bênção! Mas tem uma dívida eterna que todos nós temos. Deus a chama de amor. Agora, sabe, eu não sei como chama aqui o povo que é ruim de pagar, mas na minha terra chama de velhaco. O que tem de velhaco de amor, meu amigo, dentro das igrejas. O bicho está com o nome no SPC e no Serasa faz 20 anos. Por quê? Porque não paga o que deve. Amor não é um favor que você faz. Quando você anda em amor, não é um favor que você faz às pessoas. É uma obrigação. Esqueça esse negócio de favor. É obrigação, é uma dívida. E meu irmão, eu vim aqui para te dizer nessa manhã: pague as suas contas. Quem aqui fica feliz quando vai pagar a conta? A gente bota uma focinha, né, não, irmão? Pela fé. A gente bota uma focinha. Tem esforço. Tem que pagar preço. Tem gente que pensa que hoje na nova aliança a gente não tem mais que pagar preço. Tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Porque a gente quer andar no amor pirata, no perdão pirata. Porque o valor é muito baixinho. A gente diz que perdoa, mas não fala com a pessoa. A gente diz que perdoa, mas sai de perto. A gente diz que perdoa, mas não acredita mais. A gente diz que perdoa e bloqueia no WhatsApp. Ai. A gente diz que perdoa e bloqueia no Instagram. Mas você segue um monte de pessoas sem princípios bíblicos. E Deus está dizendo: eu estou passando com o meu fogo nesta manhã. Cadê? Olha e vê o tamanho da labareda para queimar tudo que precisa ser queimado. E a minha oração é: não se ausente desse fogo, permaneça.
Por quê? Porque essa permanência na chama, essa permanência nessa vida, sabe, rendida à palavra, vai tirando de nós tudo que precisa ser tirado. Essa é uma manhã de respostas. Senhor, porque tal área da minha vida não está funcionando? Senhor, porque tal área da minha vida Deus está dizendo: filho, vamos dar uma olhada na inclemência, na falta de perdão e na falta de amor. E para que a coisa fique mais clara ainda, eu quero que você repita comigo. Diga: quem perdoa não sai de perto. Diga: quem perdoa não se intriga. Você pode fazer melhor. Diga: quem perdoa não deixa de acreditar. Quantas vezes você errou depois que pediu perdão a Deus por determinada coisa? Ele desistiu de você? Você já somatizou quantas vezes foram? Não, a gente não costuma fazer isso. Mas Ele sabe quantas vezes foram. Mas em nenhuma delas Ele abriu mão de nós. Porque uma coisa é o erro de uma pessoa, outra coisa é essa pessoa. Deus consegue muito bem aborrecer o pecado e amar o pecador. Que Deus te abençoe.